14 nós vamos ler aí a partir do versículo 15 até o versículo 25 do livro do Êxodo. Vamos ver então nessa noite, meus irmãos, a providência de Deus diante dos obstáculos da vida. Diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-lo andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Meus irmãos, nós falamos no domingo passado sobre como Deus providenciou, como Deus, a providência, interviu na matança daquelas crianças cujo Faraó, que não conheceu a José, decretou que fossem mortas as crianças por causa do crescimento numérico do povo e pelo fortalecimento. E como Deus então providenciou um escape para aquelas crianças, dentre elas Moisés, através das parteiras, que pouparam a vida das crianças, e assim foi então protegida essas crianças, e dentre elas Moisés, que acabou sendo cuidado pela filha de Faraó. E Moisés, sendo cuidado ali então pela corte real, Moisés cresceu dentro de um território egípcio, com toda a regalia de uma corte, e sendo instruído da melhor maneira que um jovem egípcio poderia ser. Nós vamos ver na história que Moisés, ele se torna um estadista, um homem capaz de negociar com as nações circunvizinhas do Egito, um homem respeitado, um homem muito polido, um homem fluente em alguns idiomas. E aqui então nós percebemos que aquilo que se diz de Moisés, que supostamente Moisés seria gago ou teria dificuldade de falar, isso não faz sentido, tendo a história narrada que Moisés era um homem polido, um homem de fluência de outros idiomas das regiões vizinhas, e um estadista precisaria falar bem, precisaria saber gerenciar a situação e negociar ali com as nações que se submetiam ao Egito. E então Moisés cresce dessa maneira. Mas lembre-se, Deus havia providenciado um escape para o seu povo, fazendo o quê? Protegendo aquelas crianças, dentre elas Moisés. Então Deus não permitiu
permitiu que Moisés fosse morto para Moisés se tornar um grande político egípcio. Não era isso. Não é para isso que Deus protegeu Moisés. Deus providenciou o escape àquelas crianças, dentre elas Moisés, para que Moisés fosse o homem cujo Deus usaria para libertar o seu povo. Moisés seria uma espécie de guia do povo de Israel rumo à terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Então, quando chega o tempo determinado por Deus, decretado por Deus, então Deus faz com que um egípcio e um israelita entrassem em contenda. E através dessa contenda, então, o que acontece? Moisés vai intervir e acontece uma morte de um egípcio. E Moisés ali fica, então, na dele por enquanto, mas um tempo depois acontece uma outra contenda. A primeira contenda, então, não foi suficiente para mexer com Moisés, para fazê-lo entender do seu papel. Então Deus permite uma segunda contenda, que é 2 hebreus que se entram em contenda, e aí Moisés vai fazer o quê? Vai apartar. E o que os egípcios, o que os israelitas falam para ele? Olha, vai fazer com a gente o que você fez com o egípcio? Vai nos matar? E aquilo serviu então para Moisés como algo de muito temor. Moisés temeu. E ele faz o que então? Foge do Egito. E ele fica fora 40 anos para ser discipulado por Deus, para aprender do Senhor, para o grande cenário que estava se iniciando ali e que em breve iria descortinar, que era a saída do povo hebreu da escravidão do Egito. E Moisés fica ali o tempo que Deus determina, 40 anos lá, ele conhece sua esposa, conhece Jetro, o pai da esposa, então ali ele forma a sua família. E então, quando chega o tempo decretado por Deus, Deus falou para Moisés: chega agora, volta para o Egito, vai libertar o meu povo. Antes disso, é bom lembrar que Moisés ainda está vivendo a sua vida como um homem simples do campo, cuidando da sua família, cuidando das suas coisas. Eis que então o Senhor aparece para Moisés. Moisés talvez não se apercebeu do que havia acontecido, era a providência de Deus para o seu povo. Mas então é preciso, necessário que o próprio Deus então apareça numa sarça ardente para Moisés. E aquilo então foi algo que marcou a vida de Moisés, foi o ponto central do ministério de Moisés de libertar o povo de Deus. A partir daquele dia então, quando Deus fala para Moisés: Moisés, vá e liberte o meu povo. Você é o homem que eu escolhi para liderar a fuga do meu povo do Egito. Moisés então fica preocupado, lembrando do que ele fez, lembrando da história que tem lá no Egito, e de que ele pode ser não bem visto por ter matado um egípcio e por ter saído do Egito fugido. E ele diz: Senhor, mas o que eu vou dizer? Quando me perguntarem quem te mandou, eu vou falar o quê? O Senhor diz: digam que eu sou o que sou. Ou na tradução mais fiel ao hebraico, eu serei o que eles precisam que eu seja. Então Deus fala para Moisés: o meu povo está sofrendo e eu ouvi o clamor do meu povo. Então vai e liberte o meu povo, porque eu sou aqueles que eles precisam que eu seja para eles neste momento. Então Moisés vai, cumpre o que o Senhor diz. Faraó então, obviamente endurecido por Deus, ele não permite. Vem a primeira praga, vem a segunda praga, a terceira, até a 10ª praga, até a 9ª praga, estou dizendo. E Faraó ainda está resoluto em não libertar o povo de Deus. Mas então Deus finaliza o tempo de endurecimento ali e lança a 10ª praga, que é a morte de todos os primogênitos. E não é curioso que Deus trate a 10ª praga como a morte dos primogênitos? Não seria da parte de Deus um aviso para Faraó o que ele fez com as crianças, ou pretendia fazer com as crianças, os homens dos hebreus, das mulheres hebreias, que era matar as criancinhas? Não seria agora Deus afrontando o Egito, dizendo assim: você quis tirar a vida dos meninos, das crianças do meu povo, agora o anjo da morte vai passar e vai resgatar todo o primogênito do Egito. Então Deus fala para Moisés: fale para o meu povo,
sacrificar um cordeiro, sem defeito, sem mácula, sem mancha. Pinte os umbrais, ou manche os umbrais da porta com sangue, porque o anjo vai passar e toda a porta que tiver, todo o umbral das portas que tiverem a marca do sangue, o anjo vai passar por cima. Daí vem a Páscoa. E assim se sucedeu, e foi uma grande mortandade no Egito, como os irmãos bem sabem. Todos os primogênitos do Egito, desde o faraó até o servo mais humilde, morreram, as crianças primogênitas. E então o povo de Deus é retirado das mãos de faraó. Mas a vida do povo de Deus nunca foi fácil na terra e jamais será. Como diz o ditado, o povo de Deus não tem um dia de paz. E mesmo o Senhor, mesmo Moisés conseguindo tirar o povo ali do território dos egípcios, Deus ainda assim endurece o coração de faraó para que ele perseguisse o povo. Então se dá uma perseguição. Faraó, ele esquece a mortandade e diz: nós não podemos deixar os israelitas saírem. Não podemos. Quem é que vai nos servir? Quem é que vai trabalhar para nós no campo? Quem é que vai construir, vai trabalhar nas nossas construções? Quem é que vai continuar a edificar as cidades que nós começamos? Vamos persegui-los, porque eles são nossos escravos. Só que Deus já tinha determinado a libertação do povo, e ninguém mais escravizaria o povo de Deus. Faraó então começa a perseguir o povo de Deus, e o povo de Deus se atemoriza. O povo de Deus olha para aquilo, o faraó perseguindo com todo o poder bélico, com toda a força egípcia, e o povo se desespera, clama a Moisés, dizendo a Moisés o que nós lemos na liturgia: não tinha sepultura suficiente no Egito para que você nos trouxesse nesse deserto e morramos aqui como indigentes, sem ter uma dignidade, sem ter uma sepultura para ser enterrado? E então o Senhor dialoga com Moisés, falando para que dissesse para o povo só uma palavra para acalmar o povo: diga a eles que marchem. Fale a eles para continuar a caminhar, porque os egípcios que eles veem hoje, eles não verão jamais. E por que Deus permite essa perseguição de Faraó ao povo egípcio? Porque o próprio texto nos responde: porque Deus seria glorificado com tudo aquilo que ia acontecer com Faraó e com os seus cavaleiros e cavalarianos. O Senhor seria glorificado. Irmãos, nessa pequena introdução rápida, nós podemos já meditar que os problemas, as barreiras e as lutas que enfrentamos, elas não são para nos destruir, não são para nosso para que nós venhamos a perecer. Não são para isso. Deus será glorificado na nossa vida com o problema que enfrentamos, com a situação adversa que enfrentamos, com as barreiras, com os perrengues dessa vida. Nós jamais seremos derrotados por nenhum tipo de problema, por nenhum tipo de situação nessa terra, enquanto Deus for conosco. E é isso que esse povo precisava entender. Então, esse era o contexto. O livro do Êxodo, ele vai narrando então a libertação desse povo, vai narrando como Deus libertou Israel da escravidão do Egito e os colocou no caminho da terra prometida, da terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Irmãos, nós falamos um pouquinho pela manhã: Deus é Deus de pacto. Deus se aliançou conosco mediante Abraão, em Abraão. Deus se aliançou e Deus cumpre a sua promessa. Assim como Deus prometeu a Abraão que levaria o povo de Israel à terra prometida, e esse povo entrou na terra prometida, há uma promessa para a igreja de que nós adentraremos e entraremos a Jerusalém celestial, e nós só precisamos confiar em Deus. Não há barreira, não há dificuldade, não há circunstância, não há problema, não há enfermidade, não há nada na nossa vida que vai fazer com que nós paremos. A ordem para nós é: marcha, marcha, porque o que vocês estão vendo hoje, daqui a pouco vocês não verão, porque Deus será glorificado nessa situação que nós enfrentamos. E então nós vemos algumas coisas que nós podemos enxergar, enxergamos nesse texto algumas coisas que podemos aplicar em nossa vida. Por exemplo, nós vemos aqui já de início que para enfrentar uma situação adversa,
o Deus da providência, Ele separa homens e mulheres para liderar. Liderar. Eu quero dizer aqui que o líder, não estou falando de uma liderança eclesiástica ou uma liderança funcional. Eu estou falando de liderar uma situação. O verdadeiro líder é aquele que domina a situação. Moisés, como homem escolhido por Deus para liderar o povo do Senhor, Moisés então ele precisaria liderar aquela situação. Se o líder se desespera, o que acontece? O barco inteiro vai a pique. Se o líder se desespera diante de uma situação, todo o seu rebanho vai junto com ele. Moisés então precisava liderar este povo, sendo o exemplo de confiança, o exemplo de determinação, o exemplo de obediência a Deus. E então Moisés é a figura em que nós olhamos neste texto de Êxodo 14, olhando para a liderança deste homem. Moisés então ele emerge como um líder do povo de Deus. Ele, escolhido pelo Senhor para guiar o povo para fora do Egito, não era uma liderança aleatória. Lembrem-se, nós já falamos aqui, Deus preservou aquelas crianças, porque tinha ali no meio delas um Moisés, o homem que iria liderar o Senhor. Deus permitiu que esse homem fosse capacitado com toda a ciência e sabedoria do Egito e toda a formação, mas Deus também deu a Moisés um tempo longe do Egito para Moisés aprender a ser servo, aprender a confiar em Deus. Deus então deu a Moisés, se revelou a Moisés para mostrar a ele que a liderança de Moisés seria supervisionada pela liderança do Senhor. Então, Moisés é quem? Moisés é o intermediário entre Deus e o povo. E nesta passagem que nós acabamos de ler, nós vemos então que ele recebe uma ordem de Deus para conduzir os israelitas diante do mar. Imagine a cena: o povo está sendo perseguido, os faraó e os seus cavaleiros, cavalarianos e todo o exército atrás. Na frente, o grande mar, o mar vermelho, impedindo a passagem. Aquele povo não vê saída nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás e nem para frente. Então eles julgaram melhor retroceder, melhor voltar, pedir perdão, baixar a cabeça e submeter o jugo do Egito. Muitas vezes, irmãos queridos, por falta de liderança na situação, nós agimos como este povo. Nós olhamos para as dificuldades que estão na nossa frente, olhamos para a nossa vida atrás que está sempre nos perseguindo. Não achamos saída nem para a direita nem para a esquerda. Para frente nós não conseguimos avançar porque o problema é muito grande, a situação é muito danosa. E nós então nos acovardamos e dizemos: melhor é retroceder, melhor eu voltar para a vida que eu tinha, que era uma vida sossegada, pacata e tranquila. Minha casinha estava ali, montadinha, com a lareira, foguinho ali, a lenha na fogueira para aquecer, tinha o meu pão e o meu leite, e eu fui enfrentar, eu fui mudar minha vida, eu fui virar um seguidor de Cristo, e agora eu estou diante desse desafio, diante desse embate. Deus nos chamou para liderar. O verdadeiro líder, ele não se esmorece diante de nenhuma situação adversa. Se nós, quando afrontados, quando desafiados, quando provados, nos acovardarmos, meus irmãos, a situação já foi definida. Nós perdemos a batalha, perdemos o embate. Então Moisés serve de exemplo para nós aqui. E não só isso, meus irmãos, Moisés ele aponta para algo muito mais sublime e muito mais completo do que o próprio Moisés, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés liderou um povo no Antigo Testamento. Cristo liderou homens e mulheres que estavam sob o seu treinamento, sob o seu ensino. E esses homens e mulheres enfrentaram situações adversas em muito tempo, em muitas situações. E eles vieram se queixar a Jesus, e Jesus sempre foi o líder que dominou a situação. Uma das vezes que isso aconteceu foi quando o mar se descontrolou, os discípulos no meio do mar, a morte ali chamando eles, porque o mar estava muito revolto, os ventos estavam fortes, soprando contra aquele barco, e a tendência era aquele barco ir a pique, e todos morrerem afogados.
E aonde está o líder deles? Descansando. Está ali repousando. E eles então se desesperam, dizendo: o nosso líder, cadê o nosso líder aqui? Jesus, o Senhor não se compadece de nós não? Porque o mar está revolto, o Senhor está aí dormindo. Jesus diz: homens de pouca fé. Vocês não entenderam o que eu expliquei para vocês, o que eu ensinei a vocês até agora? Por que se desesperaram? Porque já se dá vencido antes da batalha terminar. O exemplo de Jesus foi o quê? A calma de um líder. Vento, aquieta-se. Mar, pare da sua fúria. Jesus sempre se mostrou um líder que dominava a situação. E este exemplo de liderança, meus irmãos, de Jesus Cristo, serviu para todos os seus seguidores que mais à frente enfrentaram desafios muito maiores, desafios muito mais prejudicativos, podemos assim dizer, mas eles entenderam realmente o que era ser um seguidor de Cristo. Moisés então mostra isso a esse povo, dizendo a eles: marcha, vamos caminhar, porque Deus nos deu vitória, porque Deus é conosco. Esse texto também nos mostra, meus irmãos, que diante das catástrofes e diante das situações adversas de nossa vida, precisamos ter confiança em Deus. Diante dessa situação que o povo de Israel enfrentava, uma situação desesperadora, Moisés exorta o povo a não ter medo e confiar em Deus, quando ele diz essas palavras que estão no texto que nós lemos: não temais, estáis firmes e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis a ver. Olha a confiança que Moisés está passando aos seus liderados, ao povo de Israel. Eles estão vendo o grande exército dos egípcios atrás, um mar que não tem como atravessar na frente, não tem ponte, não tem túnel, não tem atalho, não tem barco suficiente para que todos atravessassem. Se houvesse barco, não haveria suficiente. Moisés então diz: calma, confie em Deus, porque o que vocês estão vendo hoje, vocês não mais verão, não tornarão a ver, porque Deus é conosco. Não temam, vejam o livramento de Deus. Irmãos, nos problemas que nós enfrentamos, nas situações que nós enfrentamos no dia de hoje, nós precisamos mostrar a nossa confiança em Deus. Nós precisamos realmente ter um coração confiante em Deus. Que problema é esse que Deus não pode vencer? Que mar é esse que estamos enfrentando que Deus não possa abri-lo para que nós venhamos a passá-lo? Que situação adversa é essa que o nosso Deus não seja poderoso para nos dar vitória? Nós precisamos ter confiança e entender que a situação que estamos enfrentando hoje, que os problemas que estamos combatendo nos dias de hoje, nós não o veremos novamente, porque Deus peleja pelo seu povo. Irmãos, Deus peleja pelo seu povo. Deus está conosco em todas as situações. Nós somos um povo que não devemos ter medo, não devemos faltar com confiança ao Senhor em nenhum momento. Não importa a situação, não importa a adversidade que nós estejamos passando nos dias de hoje, nada, nenhum poder humano, nenhum poder espiritual, nenhuma catástrofe natural ou antinatural é capaz de nos parar, porque Deus é conosco. O Senhor é o nosso guia, Ele peleja por nós, e os problemas que nós estamos enfrentando hoje, meus irmãos, nós não os veremos mais, se o nosso coração for confiante no Senhor. Moisés ensina isso ao povo, e o Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve conosco, Ele ensinou os seus discípulos a terem confiança nele, a confiarem no Senhor. Quando o Senhor os comissionou a pregar o Evangelho, aqueles homens, diz os estudiosos em textos extra-bíblicos, que eles temeram, dizendo: Senhor, mas nós vamos pregar, os gentios são hostis, o Império Romano nos persegue, os judeus também ortodoxos nos perseguem. E o Senhor então os consola com a grande comissão, dizendo: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê foi batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E o Senhor ainda acrescenta dizendo que eles
pegariam em serpentes venenosas, mas eles não seriam picados por elas. Veneno nenhum mortal pararia o avanço da igreja, nem nada que pudesse trazer medo a eles impediria o avanço do Evangelho. O Senhor simplesmente os encorajou a ir, a marcharem, a pregar o Evangelho, sem ter medo das dificuldades e das adversidades dessa vida. Meus irmãos, nós somos esse povo, o povo que confia no Senhor, o povo que coloca a sua confiança no seu Deus. Tire a confiança de nós, o que resta? Nada. Então nós precisamos ter confiança no nosso Deus, porque como diz Policarpo no dia da sua morte, quando condenado por Roma, por heresia, Policarpo, discípulo de João, bispo de Éfeso, ele foi condenado a ser queimado. E então, antes de tocar em fogo, do feitor tocar o fogo, gritavam a Policarpo: você vai negar o seu Deus? Você vai negar o seu Deus? E ele diz: como posso negar aquele que nunca me desamparou, aquele que nunca me deixou só? E ele morreu queimado, confiando no Senhor. Da mesma forma, os reformadores enfrentaram situações como essa, de morte. John Mark, por exemplo, na Inglaterra, ou outros reformadores que também foram levados à fogueira, sempre confiando no Senhor, que Deus daria vitória a eles, por causa da glória do nome do Senhor, que será exaltado diante das situações e dos problemas. Nós vemos, meus irmãos, quando chega então, neste momento o povo caminha, e Deus dá essa ordem a Moisés, dizendo a Moisés: toca o teu cajado na água, e eu vou enviar ventos para abrir. O versículo 16 diz isso: tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E aí o Senhor diz como ele iria fazer isso. O Senhor então enviaria ventos. No versículo 21, Moisés estende a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que tornou-se terra seca, e as águas foram divididas. Meus irmãos, já há muitas décadas se discute sobre este milagre do Mar Vermelho. Muitos cientistas ateus discutem que isso aqui não é uma verdade. O que aconteceu aqui não foi literal. Deus não abriu o mar literal, porque era impossível que o mar se dividisse em duas paredes, como diz o texto. Um dos princípios da teologia bíblica é a defesa da inerrância da palavra de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus é inerrante, ela não erra, não contém erros, ela é verdade para nós, porque nós cremos na sua inspiração. Por isso nós cremos que esses 66 livros são canônicos, eles são livros inspirados por Deus e não contêm erros. Então, se o texto está dizendo que Deus abriu o mar vermelho deixando duas paredes, é porque Deus abriu o mar vermelho deixando duas paredes. Porém, muitos ateus, cientistas ateus ou até mesmo liberais, tratam isso como algo impossível ou como uma figura de linguagem. Bom, primeiro, os ateus, cientistas ateus, eles tentam argumentar este milagre, por exemplo, com questões climáticas. Lá pelo ano de 2008, 2009, uma matéria no BBC, no jornal inglês, sobre arqueólogos, eles então afirmaram, melhor dizendo, que nesta passagem, quando o povo de Israel está chegando ao mar, acontece um fenômeno que acontecia cotidianamente, não diariamente, mas era comum acontecer isso, as águas retrocederem. Eu não sei se os irmãos já viram nas praias, quando o mar retrocede, às vezes até 1-2 quilômetros, e você consegue andar, pisar na terra, uma água que te cobria mais ou menos a altura desse teto. Isso chama-se um processo em que o mar ele retrocede, e então você pode caminhar
ali. E eles dizem que isso aconteceu. Outros dizem assim, que naquele dia que o povo passou, houve um forte vento, em que esse vento esparramou as águas. Isso arqueólogos ingleses. Esse vento que bateu, então ele fez o quê? Um esparramar de águas, a ponto que as águas elas foram afastadas para suas outras margens, proporcionando assim o caminhar. Qual o problema aqui? Nenhum. Eu disse na época, nenhum. Porque, olha só que interessante, Deus usou os fenômenos naturais do esparramento da água justamente naquele dia. Então Deus atrasou o processo de ida do povo dele rumo ao deserto propositalmente, porque Deus, na sua onisciência, no seu poder, é Ele que controla os fenômenos físicos e naturais e antinaturais. Então Deus fez com que o povo fosse no dia exato em que o esparramento iria acontecer. Isso ameniza o milagre? Não, de maneira alguma. Pelo contrário, nós atestamos que o Deus que esparrama as águas, Ele também refreia e atrasa o passo do povo para que ele chegue no tempo certo. Outra tese, que é a tese do retroceder das águas, também não tira o milagre, porque novamente, Deus, conhecendo o processo de retrocesso da água, Ele então atrasa o passo dos seus filhos para que eles cheguem justamente no dia em que as águas vão sofrer o retrocesso. Para nós, meus irmãos, não tem problema nenhum se a ciência disser que isso, não crê no texto bíblico, mas alegar esses dois fenômenos. Nenhum problema, porque continua sendo milagre, continua tendo a mão de Deus agindo. Os liberais tratam como figura de linguagem. É um equívoco, porque uma figura de linguagem, ela não pode ser tratada por outro como uma verdade. Quando nós olhamos para toda a Escritura, a narrativa de todos aqueles que de forma oral receberam essa história é passada como algo literal. Tanto Judas, que nós lemos, quanto os evangelhos, quanto os profetas, os históricos, tratam o milagre da travessia do mar como o texto de Moisés narra, como algo literal. E algo literal, uma figura de linguagem, ela perde a sua força ao longo dos tempos se ela não tiver um sustentamento maior, o que não dá para tratar esse texto como uma figura de linguagem. Por fim, Deus então ordena a Moisés, e Moisés cumpre, e o povo de Deus passa a seco diante do mar. Mas o que acontecia aqui? Às vezes as dificuldades e os problemas da vida, meus irmãos, eles nos acompanham por um determinado tempo por providência de Deus. Nós vemos que na Escritura, na história do povo de Israel e na história do povo de Deus até os dias de hoje, que todas as vezes em que o povo de Deus teve vida fácil, ele se desviou. Todas as vezes que a vida foi fácil, ele se prostituiu com outros deuses. Então o Senhor, tratando desse povo que estava escravizado há mais de 400 anos, Deus estava discipulando esse povo, ensinando esse povo que não conhecia o Deus de José, que não conhecia o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Sete, o Deus que criou todas as coisas. Era um povo que estava escravizado, só ouviu falar, tinha a tradição oral, mas eles estavam sem esperança, estavam abatidos e já entregues ao problema. E quando nós estamos nessa situação, quando nós nos entregamos aos problemas, quando nós nos entregamos aos embates da vida, ao mar que parece que nos submergiu, então Deus precisa nos tratar. Então Deus precisa nos ensinar coisas que nós não conseguimos ainda aprender. E Deus então permite que o exército de Faraó persiga esse povo, para que esse povo visse com os seus olhos algo que eles jamais esqueceriam.
e que depois virou canção no livro de Salmos. Eles precisariam ver que Deus não só liberta o seu povo. Escutem bem. Deus não só liberta o seu povo, mas o que Deus prometeu aqui? Olha só o que Deus prometeu. Diga ao meu povo que eles caminhem, não temam, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor, que hoje Ele vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, não tornareis a ver de novo. Ou seja, Deus não só nos livra dos problemas, Deus elimina os problemas da nossa vida. E isso é glorioso, meus irmãos. Como povo do Senhor, nós temos a confiança de que Deus não só nos livra dos problemas, dos embates e das lutas dessa vida, mas Ele os elimina diante dos nossos olhos. E por que Deus faz isso? Para que nós vejamos a grandeza, a soberania, o poder e a majestade do nosso Deus, que não tem Deus igual a Ele, que nenhum inimigo do povo de Deus prevalecerá, porque Deus providencia vitória para o seu povo. Deus, Ele é o Deus da providência diante dos obstáculos dessa vida. Então este povo agora, ele precisa ver os seus inimigos destruídos diante dos seus olhos. Por isso Deus permite que o exército de Faraó o persiga até o minuto final. E Deus diz a Moisés: pode deixar, confia, leva o povo, marcha. E Deus então, Ele faz com que a coluna de fogo e a nuvem, a coluna de nuvem, né? A nuvem e a coluna de fogo, elas fiquem entre o exército e o povo de Deus, fazendo com que o exército então caminhasse lentamente e o povo de Deus pudesse então, tendo iluminação, pudesse andar mais rápido e atravessar o mar. Quando o inimigo estava no ponto central onde Deus determinou que estivesse, Deus então agiu com justiça, agiu como um rei justo e destruiu diante dos olhos do povo os seus inimigos. Meus irmãos, tem um tempo certo para o nosso sofrimento acabar. Tem um tempo certo para essa batalha que nós estamos enfrentando se encerrar. Tem um tempo certo para os inimigos da nossa vida caírem por terra. Se nós estamos sofrendo algumas coisas nessa vida, é porque ainda não chegou o tempo do juízo de Deus. Não chegou ainda o tempo. E enquanto não chega o tempo, que nós fazemos? Marchamos. Continuamos a nossa caminhada. Continuamos a atravessar este mar. Porque este mar, as paredes não fecharão em cima de nós. Não nos assustemos como as paredes das águas que estão diante de nós. Não nos assustemos com o inimigo que vem atrás. Não nos assustemos com o perigo que está na nossa frente. Olhamos para cima, porque o nosso Redentor, Ele nos guia. O nosso Senhor, Ele nos conduz à vitória. O nosso Deus já decretou a nossa vitória nesta terra. E nós só precisamos confiar no Senhor e na força do seu poder. Porque no momento que Ele estabeleceu, não só seremos libertos, mas nós veremos aquilo que nos constrange ser destruído diante dos nossos olhos, para a glória de Deus, para a glória do nosso Senhor, para o louvor da majestade do nosso Deus. Concluindo, meus irmãos, este trecho então destaca a soberania de Deus, a sua fidelidade em cumprir suas promessas e o seu poder para libertar seu povo da opressão. Nós aprendemos então com esse texto que Deus é o Deus soberano. Não há situação em que Deus não esteja no controle. Não há problema em que Deus não esteja no controle deste problema. Nada, absolutamente nada, se escapa da mão do Todo-Poderoso. Ele está com seus olhos voltados para toda a terra e olhando para os justos e para o sofrimento dos justos. E no momento certo, Ele vai entrar e nos defender e nos dar vitória. Também, esse texto, meus irmãos, enfatiza
a importância da confiança e da obediência em Deus, mesmo em momentos de grande adversidade. Que nós aprendemos que não importa a situação que nós estejamos passando hoje, não importa o tamanho da dificuldade, não importa se este problema ou essa adversidade já fez você chorar 30 dias nesse ano, não importa. Não importa se você já não tem mais forças para lutar, não importa se você está ouvindo do lado, não tem jeito, não vai dar, olha, entrega os pontos, para de lutar. Não importa o que os outros dizem, importa é o que o Senhor disse ao seu povo: marche, caminhe, porque o que vocês estão vendo hoje, vocês não tornarão a ver jamais, porque no dia de hoje nós vamos ver a nossa libertação e o nosso problema sendo eliminado pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, enquanto esteve conosco, Ele disse que nós teríamos lutas e aflições nessa vida. Não nos foi dito que nós teríamos uma vida sem lutas e sem dificuldades. Não nos foi prometido que a nossa vida seria um mar de rosas nessa terra. Não foi nos dito que nós viveríamos uma vida regalada, uma vida abençoada do começo ao fim. Jesus nos disse: no mundo vocês terão aflições. Aos discípulos foi dito a eles que eles beberiam de um cálice difícil, e de fato todos eles beberam do cálice de Jesus, que era a morte, uma morte cruel, por sinal. Não é prometido à igreja de Cristo que enquanto ela estiver na terra, ela vai ser dominadora da situação. Não caiam no erro da falácia, da narrativa, dizendo: olha, esse país vai ser um país abençoado, um país onde a igreja vai ter sua liberdade, um país onde a igreja vai ser dominadora. Não, isso não é verdade. A cada dia que vivemos, tenha certeza disso pelas Escrituras, nós seremos apertados, nós seremos perseguidos, nós sofreremos de todos os lados por causa de Cristo. Satanás será o nosso adversário até o último dia de nossa vida. Os incrédulos e ímpios que não temem a Deus também serão nossos perseguidores. Nós teremos afrontas de todos os lados, sobrevirão sobre nós os problemas mais difíceis, tanto no campo espiritual, tanto como no campo material. Mas em tudo isso, nós devemos ter confiança em Deus, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, nós devemos ter confiança de que Cristo já venceu por nós, de que os nossos problemas, aflições, lutas e angústias dessa vida já estão decretados o fim dessas coisas. Jesus já nos deu vitória, o Senhor já venceu por nós. Nós só precisamos confiar no Senhor. E não importa se hoje, nesse exato momento, nesse domingo, dia 4 de fevereiro de 2024, as lágrimas ainda veem aos nossos olhos, se a luta está difícil, se nós chegamos aqui pela graça e misericórdia de Deus, que até força física nos faltou. Importa é confiar no Senhor. Importa é colocar confiança no Senhor e olhar o mar, olhar o exército atrás, olhar do lado do versículo 1 e dizer: o Senhor disse para marchar, eu vou continuar caminhando, porque eu confio no meu Redentor, e eu sei que em breve Ele virá para me resgatar e me livrar desse mal, e não só me livrar desse mal, mas aniquilar este mal, como está profetizado no livro de Apocalipse, quando a igreja triunfante, ela adentra a Jerusalém celestial, e então nós veremos com os nossos olhos, não só desfrutaremos com o nosso Senhor a libertação de todos os males dessa vida, mas nós veremos com os nossos olhos Satanás, os demônios, o inferno, os incrédulos, toda a agência do mal ser lançada no lago de fogo eterno, para nunca mais assolar o povo de Deus, para nunca mais nos fazer chorar, para nunca mais nos fazer sofrer, para nunca mais fazermos sofrermos injustiças nessa vida, porque Jesus Cristo é o nosso Deus que venceu pela sua igreja. Confiemos em Deus, meus irmãos, confiamos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, confiamos na vitória que Jesus já proporcionou para nós, e vivamos ela no dia de hoje para a glória
no nome santo do Senhor.